Bom dia a todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e glorificá-lo eternamente, pedindo que nos abençoe no dia de hoje e sempre, nos dando sabedoria para entender e aplicar a sua palavra, meu Pai, corretamente. Hoje é dia de comparação, é uma comparação cronológica, não linha por linha, que nós vamos fazer. E aqueles que estão na comparação de hoje é Mateus, Marcos e Lucas. O tema que eu escolhi hoje é o Cordeiro do Inimigo. Hoje em dia é impossível não ter um inimigo. Alguém, de uma maneira ou de outra, ou ele é inimigo de alguém, ou tem alguém como seu inimigo. Mas se a gente ver o cordeiro do nosso inimigo em perigo, prestes a cair ao despenhadeiro, muitas vezes nós vamos parar para debater. O que fazer? Será que nós vamos passar batido e fingir que nós nem vimos esse cordeiro? Será que nós vamos empurrar esse cordeiro no despenhadeiro para vingar do nosso inimigo? Ou será que nós vamos ficar observando o nosso inimigo para ver a sua reação, o seu sofrimento ao ver que o seu cordeiro tinha morrido, tinha desaparecido ou coisa assim? Oi, amigos, para ter acesso a todos os nossos vídeos, subscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Deus enviou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus veio ao mundo. Mas nós temos palavras na Bíblia dizendo que o mundo não o reconheceu. Nós também sabemos que em todo lugar que o Cordeiro de Deus ia, as pessoas o seguiam tentando tramar algo para acabar com ele, para matá-lo. Então nós vamos ver que essa situação do Cordeiro é algo que já vem de muito tempo atrás. Que cada um vai tratar o Cordeiro de Deus de uma maneira diferente. Veja que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Cada filho de Deus é a ovelha de Deus, é a ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que a gente age de uma maneira tão difícil de entender às vezes, agindo como que se aquela ovelha que a gente vê em dificuldade não é a ovelha de Jesus, é a ovelha do inimigo, e que a gente tem que tratá-la como ovelha do inimigo. Quando a gente vê a ovelha do nosso inimigo, o cordeiro do nosso inimigo, a gente tem que agir com misericórdia. Tudo que Jesus nos ensinou é sobre a misericórdia. Para entender isso ainda mais, vamos à nossa comparação de hoje. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Mateus 12, versículos 9 e 10. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente se ele curasse a mão do homem. Planejavam acusá-lo, pois era sábado. Marcos 3, versículos 1 e 2. No outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Lucas 6, versículos 6 e 7. O
texto começa falando que Jesus foi lá na sinagoga, era um outro sábado, e os fariseus imediatamente questionaram Jesus, perguntando: a lei permite curar no sábado? Que lei é essa? A lei de Moisés que eles estão se referindo, porque é a lei que eles seguiam. Marcos vai nos dar uma explicação a mais, dizendo os inimigos de Jesus. Então nós vimos que Mateus disse que são os fariseus, agora Marcos está dizendo que é os inimigos de Jesus Cristo e que eles o observavam atentamente. E Lucas vai explicar ainda mais, vai falar que são os mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei eram especializados na lei do Torá, na lei de Moisés. Eles conheciam tudo sobre o Antigo Testamento. Aí estão nos mostrando que são as pessoas diretamente ligadas à sinagoga. Os fariseus, eles proibiam a prática da medicina no sábado. Eles somente aceitavam essa prática em caso de vida ou morte. É por isso que eles estavam dizendo isso. Mas, interessantemente, os fariseus e os mestres da lei estavam ali à frente de Jesus, falando sobre essa lei, cobrando sobre essa lei. Mas a lei de Moisés não proibia de maneira nenhuma que as pessoas fossem curadas no sábado. Isso é algo que eles haviam inventado. Jesus estava na sinagoga e eles imediatamente começam a tramar a morte de Jesus. Veja que atitude para mestres da lei, fariseus, estarem agindo contra o Salvador. Mas vamos dizer que, mesmo assim, se eles acreditam em Deus, eles vissem Jesus como o cordeiro do inimigo. Mesmo assim, de acordo com a lei de Deus, eles ainda tinham que tratar esse cordeiro com misericórdia. Não se pode, dentro de um lugar que tem a placa de uma casa de Deus, casa de oração, estar ali tramando contra a vida do seu irmão. Então, isso aí nos mostra o porquê de que nem todas as igrejas que traz aquela placa de casa de Deus, casa de oração, é uma igreja de Deus, mas muitas vezes é a igreja do inimigo. O inimigo está usando essas igrejas para fazer o arrebatamento dos cristãos para ele. E essa pessoa tinha uma paralisia na mão, uma deformidade, e ela estava ali para ser curada, sendo emergência ou não. Não se pode negar fazer o bem para ninguém, mesmo sendo no sábado. Agora, sobre esses fariseus e mestres da lei, é aquilo que nós estudamos na lição de Apocalipse. Nós estudamos sobre o acusador. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam seguindo Jesus em todo lugar que Jesus ia, não para entender a sua palavra, para aprender, para adorá-lo, não, de maneira nenhuma. Eles queriam incriminar Jesus. Então, a atitude deles era a atitude de um acusador, que é uma atitude satânica. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Mateus 12, versículos 11 e 12. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Marcos 3, versículos 3 e 4. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês.
O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Lucas 6, versículos 8 e 9. Jesus pergunta para eles se eles tivessem uma ovelha e essa ovelha caísse no poço no sábado, se eles não iriam lá para salvá-la. Então veja que isso tudo mostra que o ato das pessoas irem lá e salvar a sua ovelha é um trabalho. Então, para aqueles que acham que existe proibição do trabalho no sábado, aí está um exemplo de que não existe proibição. Não existe proibição para fazer o bem. Tudo que é algo beneficial para a pessoa, para a vida da pessoa, é um bem. Então, não importa que dia é, não existe proibição para a pessoa deixar de fazer o bem. E Jesus ainda pergunta mais para eles: o que é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou destruí-la? Isso aí vem de encontro a toda a sua negação com nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente olhar bem a data em que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e tudo mais, a gente vai ver que tá tudo batendo com isso que Jesus Cristo está fazendo com ele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que estava ali à frente deles, mas para eles, Jesus Cristo era o Cordeiro do inimigo. Então, muitas vezes a gente comete um erro muito grande de ver os outros como o cordeiro do inimigo, não porque a pessoa está errada, mas porque a gente está errada, como estavam esses fariseus, como estavam esses mestres da lei. Então a gente tem que proceder com muito cuidado, analisar a palavra de Deus com muito cuidado, nos examinar para ter certeza que a gente não está sob influência maligna, que a gente não está obstinado, negando a verdade, apesar de conhecê-la, para os nossos interesses próprios, para nossos egoísmos, para nosso orgulho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ovelha, que a gente acha que é a ovelha do inimigo, porque a ovelha do inimigo é a ovelha de Deus. Então, nós temos que tratar essa ovelha com misericórdia. E para tirar a dúvida sobre isso, Jesus também declara: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Isso significa que o trabalho é algo importante para Deus. Deus não quer pessoas ociosas. Deus não quer pessoas tirando dias e mais dias e mais dias de folga para ficar lá deitado assistindo televisão, negando o trabalho. Ora, se a gente tem trabalho no sábado, a gente vai no sábado realizar esse trabalho. É melhor que morrer de fome, porque morrer de fome propositadamente é totalmente contra a lei de Deus. E como nós já vimos aí, o Pai trabalha, nós também temos que trabalhar. E vai ainda mais dizendo: se você não trabalha, que não coma. Então a Bíblia é muito séria sobre essa questão do trabalho. As pessoas que estão se encolhendo, querendo ficar ali, levando uma vida mansa sem trabalhar, saiba que isso aí é totalmente contra a palavra de Deus. Lendo para vocês rapidinho algo que está lá em Êxodo, que esses mestres da lei deveriam conhecer muito bem. Então está escrito em Êxodo 23, 4 e 5. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Isso daí é da lei do Pentateuco, é lá de Êxodo. O que aconteceu com o Cordeiro de Deus?
O Cordeiro de Deus estava carregando aquela cruz terrível, indo para o Calvário, e ele chegou no momento ali no meio da multidão, que ele já não aguentava mais carregar a sua cruz. E daí, e levando chibatadas, e o povo maltratando, gritando insultos, uma pessoa apareceu para ajudá-lo. No meio de toda a multidão, toda essa multidão o estava tratando como cordeiro do inimigo. Então vamos prestar muita atenção nessa palavra de Deus, que isso aí é muito sério. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Mateus 12, versículo 13. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Marcos 3, versículo 5. Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Lucas 6, versículo 10. Em seguida, Jesus chamou esse homem que estava com a mão paralisada na frente de todos. Pediu que ele estendesse a mão ali na frente dos fariseus, dos saduceus, e o curou. A mão ficou uma igual à outra. Mas aí está dizendo em Marcos que Jesus estava irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Deles quem? Dos fariseus e dos mestres da lei, das pessoas que estavam na companhia deles. Jesus irado, isso permite a palavra de Deus? Sim. A palavra de Deus não é de maneira nenhuma contra a gente se irar contra a maldade deste mundo, contra o coração de pedra das pessoas, a injustiça e tudo mais. Mas veja que o principal da gente ver aí é que Jesus estava irado, mas ele não pecou. Ele pediu para que essa pessoa viesse à frente, estendesse a mão e num ato de amor sublime, mostrando todo o seu poder, toda a sua honra, ele curou essa pessoa. Então, apesar dele estar indignado por dentro, estar muito triste com esses corações de pedras que estavam à sua volta, ele não agiu na sua ira. Pelo contrário, ele agiu no seu amor. E essa lição, ela é maravilhosa para nós quando lidando com a ovelha dos nossos inimigos e quando nós também tratamos o Cordeiro de Deus como nosso inimigo, porque o Cordeiro de Deus está nos corrigindo dos nossos pecados, que o coração endurecido barra o nosso acesso a Deus. A gente vai ficar obstinado com a mentira, com aquilo que a gente está aprendendo com este mundo, com aquilo que o Satanás quer nos dizer. E nessa obstinação a gente perde a oportunidade de ver, de aceitar aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando, de mudar de vida, ser uma pessoa melhor, dobrar os nossos joelhos, pedir perdão. A gente tem que aprender a ser um pouquinho mais humilde, que é para a gente perder esse coração de pedra que a gente tem. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Mateus 12, versículo 14. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Marcos 3, versículo 6. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Lucas 6, versículo 11. Mas essa cura maravilhosa, tudo que Jesus disse, o que contribuiu para que eles ficassem ainda mais furiosos?
Aí que eles queriam tramar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que esse sempre foi o objetivo deles. Esse sempre foi o objetivo do Satanás. Ele queria que Jesus não fosse bem sucedido aqui na terra. Ele queria que Jesus falhasse para que os nossos pecados não fossem perdoados. Então é por isso que existiu sempre esse complô contra nosso Senhor Jesus Cristo, esse coração endurecido, essas pessoas obstinadas no mal. E nós vamos ver que depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão continuar persistindo, matando os apóstolos. Daí eles saíram da presença de Jesus ali e foram se reunir com os herodianos. Quem são esses herodianos? É um partido altamente político ligado ao rei Herodes Antipas. Esses herodianos, eles diziam estar trabalhando para defender os interesses do imperador. Mas aí nós vamos ver que esses herodianos também se juntaram aos fariseus e aos mestres da lei contra nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque em seguida eles vão mandar os herodianos atrás de Jesus para fazer uma pergunta que era uma cilada para apanhar Jesus e o prender e matá-lo. E daí eles vêm com essa pergunta estúpida a Jesus, perguntando a ele se era certo pagar impostos a César ou não. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele lê os nossos pensamentos, Ele sabe tudo que vai dentro de nós, conhece toda a célula do nosso corpo. Então, não seria algo que eles pudessem enganá-lo. E Jesus Cristo os respondeu à altura. E mais uma vez eles ficaram desarmados. Mas veja que todas essas tentativas, essas observações, eles estão ali tomando nota, eles estão ali arrumando uma maneira de incriminar Jesus. E nós vamos ver que no final eles não vão achar nada. Aí o que eles fazem? Eles vão inventar, eles vão arrumar uma história totalmente falsa lá para crucificar Jesus de qualquer maneira. Então é essa a nossa comparação de hoje. Espero que seja de grande utilidade para todos vocês, de grande aprendizado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo valioso. O nosso tempo empregado no estudo da Palavra de Deus é um tempo em que Ele nos devolve em bênçãos redobradas. Eu acredito nisso, porque assim acontece comigo. Então, que Jesus os abençoe abundantemente, hoje e sempre, principalmente todas as vezes que vocês estão devotados em aprender a sua palavra e praticá-la. Muito obrigada, meus amigos, muita paz.